uma rápida apresentação de um sujeito historicamente muito relevante. Provavelmente vocês já o conhecem também. Fala-se muito sobre ele. Ele é uma figura muito presente na cultura popular, na indústria de massa, filmes, histórias em quadrinhos. Ele é citado com frequência, né? Não digo que ele seja compreendido ou que ele seja apreciado adequadamente, aí já é outra história. Mas ele é citado, ele é conhecido, que é William Blake. William Blake, uma figura bastante misteriosa. Muitos o conhecem apenas como pintor do romantismo, do pré-romantismo ou do romantismo. Outros preferem não classificá-lo assim, deixam apenas como gravurista, com algumas expressões estranhas de originalidade não classificada. Outros o consideram uma expressão verdadeiramente significativa na literatura, como poeta. O fato é que todas estas famas compõem a obra de Blake e ele vai um pouco além. O Blake, ele é um personagem da segunda metade do século XVIII. Então, Blake, ele pertence ao período das grandes revoluções. Ele sofreu a influência na juventude das revoluções americana, em primeiro lugar, a Revolução Americana, e mais tarde, a francesa. Ele desenvolveu simpatias com amizades, né? Amizades com revolucionários, trabalhou junto a revolucionários, manteve correspondência, inclusive, com Paine, né? Thomas Paine, revolucionário americano. Por mais que Blake não fosse dado a ideias políticas, muitas das ideias políticas, inclusive democráticas, igualitaristas, questões de justiça social, Blake não concordava em geral. Uma visão bastante, poderíamos chamar, individualista. E, bom, ao longo da sua vida, Blake não gozava de nenhuma parcela dessa fama toda a que o atribuímos a ele hoje. Ele era, na verdade, desconhecido. Atravessou a vida quase que anonimamente e tido em vida e póstumamente, até hoje, como um louco. Essas palavras, né? Como um louco. Isso se justifica pelo fato de ele ter visões desde a infância, né? Ele ter tido várias visões e muitas delas se transformaram em relatos e poemas. O segredo da sua criatividade está nessa peculiaridade extrasensorial que ele aflorou já muito cedo. Até hoje se investiga sobre a sanidade de Blake, até que ponto iria, né? Foi severamente criticado, como não poderia deixar de ser ao longo da vida, ao longo das suas publicações. Ele nunca recebeu aclamação pública por nada que fez. Na verdade, demorou um pouco, né? Demorou um pouco para que ele surgisse no panorama literário, artístico, cultural da Europa, para que hoje o consideremos como um dos maiores criadores, gênios criadores da Inglaterra. E um dos maiores representantes do romantismo inglês. Nós sabemos, o romantismo na Inglaterra ele foi extremamente fértil. Você pega uma enciclopédia de poesia,
uma história da poesia, uma coleção biográfica. A maioria dos nomes são ingleses. A maioria dos nomes são de ingleses. Você quer estudar o romantismo, a maior parte é de língua inglesa. Então, Blake é o nome. É o nome, né, dentre os ingleses. Então, ele está entre um dos maiores representantes, então, sumariamente, das artes visuais e da literatura romântica, da passagem do século XVIII para o século XIX. Certo? Alguns dos traços de Blake. Talvez o mais famoso seja o fato dele ser um grande inimigo, um grande opositor de toda e qualquer religião organizada, institucionalizada. Porque o tema da sua poesia é religioso o tempo todo. Ele era um homem profundamente religioso, mais de uma religiosidade mística esotérica. Mística esotérica. Não apenas mística. Não era apenas uma ligação com o divino pela negatividade, o acesso direto com o divino por visões, relação direta com Deus. Não apenas isso. O caráter esotérico de Blake diz respeito ao seu uso de simbolismo, ao seu uso de textos gnósticos, interpretações pessoais de textos antigos, apócrifos, discussões até exegéticas do Antigo Testamento. E aqui nós nos encontramos com um dado importante também na sua biografia, é que Blake não recebeu longa, profunda educação formal, não frequentou a escola por muito tempo. Na verdade, ele frequentou a escola até o ponto de aprender a ler e escrever, né? Então, aproximadamente ali entre os 10, 11 anos, ele já saiu da escola. Cedo aprendeu o ofício de gravurista, nada mais do que um copiador, né? Ele foi apresentado muito cedo as artes que o demarcariam, enquanto preferência, formariam o seu gosto estético, que são as obras, em primeiro lugar, de Rafael, Michelangelo e também Albrecht Dürer, né, que é o grande nome da pintura do Renascimento alemão. Bom, podemos dizer que na juventude as maiores influências literárias, filosóficas de Blake seja então a própria Bíblia e as artes visuais dos clássicos do Renascimento. Casou-se e foi fiel para sempre até o fim da vida. Casamento, até onde sabemos, feliz. Uma esposa analfabeta, que inclusive quando assinaram, né, o termo do casamento, o contrato nupcial, ela assinou com X. Ela não sabia nem assinar o nome, e ele alfabetizou ela. Ele alfabetizou ela e inclusive treinou ela para ser gravurista, para ajudar ele no trabalho também. Ele participou de muitas reuniões de revolucionários também ao longo, né? Ele participou de encontros e foi editor, né? Também foi editor. Ele também abriu uma gráfica para favorecer o trabalho de pequenas brochuras revolucionárias e jornais, e começou a se tornar mais comum, né, no finalzinho do século XVIII, isso. Algumas das suas pinturas famosas, que com certeza vocês já viram por aí, podemos listar o Ancião dos Dias,
que mostra uma figura que lembra as representações pictóricas de Deus, do próprio Deus, como um ancião, bastante muscular, e ele está acima das nuvens. Ele põe o braço para baixo, abre os dedos de uma forma assim triangular, e das pontas dos dedos saem 2 raios, né, como se fosse assim, um compasso gigante, né, delineando o universo, né. Muito interessante essa pintura dele. Nós temos também o Newton, essa também é muito famosa, né, é um homem nu, né, muscular também, bem naquele padrão do Renascimento, e apoia assim um instrumento, acho que também é um compasso, num pergaminho, ele está bem curvado, e atrás você vê várias cores e formas se afunilando em direção à cabeça do Newton. Né? E dessas ideias ele escreve no pergaminho seus cálculos e seus tratados e tudo mais. Seria uma obra representativa da revolução do iluminismo. A mais famosa, a mais popular é a do Dragão Vermelho, né? Inclusive deu o tema para um livro do Stephen King, né? Dragão Vermelho, faz parte da série lá do Hannibal, né? Hannibal Lecter. Né? Aí tem lá a pintura é O Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol, o título completo. Né? Essa é muito famosa também. Essas são as pinturas. Agora, de obras consagradas, nós temos as Canções de Inocência e Experiência, temos O Casamento do Céu e o Inferno, essa creio que seja a mais conhecida, Jerusalém, Milton, tem uma coleção de visões também, e uma porção de outras coletâneas que variam conforme o idioma, o país, a editora. Ele é um tipo de autor assim, lido por fragmentos, por partes, você lê um poema aqui, um poema ali, não é o tipo de autor que demande a leitura sistemática, organizada, e também ninguém se preocupa muito em fazer isso. Né? Um traço interessante da sua biografia é que o William Blake, o seu pai, ele foi influenciado por um teólogo místico sueco, que para quem está por dentro aí do mundo do esoterismo moderno e contemporâneo, é um nome muito conhecido, que é o Swedenborg, né? Swedenborg. A gente fala Swedenborg aqui no Brasil, né? O Swedenborg. Emanuel Swedenborg. Ele é do século XVII para o século XVIII. Né? Ele, inclusive, abriu uma própria igreja, uma própria seita, culto, enfim. Cada um dá o nome que prefere. Círculo, ordem, né? A coisa vai embora, né? Que era ficou famoso por ter habilidades psíquicas. Essa sempre vem junto no pacote, né? Tem que ter fama, né? Para fazer fama, você tem que impressionar, certo? Inclusive, ele recebeu certa admiração de um jovem prussiano de Königsberg, que estudava metafísica. Este jovem é Immanuel Kant. Conheceu Swedenborg, falou muito bem dele, o elogiou enquanto uma pessoa muito íntegra e tudo mais. Swedenborg, quem leu também Swedenborg mais tarde, né, já no nosso século, quem vai ler e falar sobre ele é o Carl Jung. Né? Jung vai falar sobre Swedenborg também. Então, assim, acontece que o pai de Blake era um adepto de Swedenborg e Blake também será, até certo ponto. Depois de certo ponto, ele será um crítico dos textos e do pensamento místico de Swedenborg, até porque Blake vai formular a sua própria mística, a sua própria interpretação pessoal do aspecto sobrenatural do mundo e da realidade.
Isso é interessante de se citar a princípio, porque eu quero ler um trechinho de Blake para vocês, do Casamento do Céu e do Inferno. Nem preciso dizer que é altamente recomendado que vocês o conheçam. Assim, isso não é uma apologia. É necessário conhecer. Não quer dizer que eu esteja aqui a todos elogios ou a todos críticos. Não é isso, gente. Já é a posição que eu sempre solicito de vocês. E venham ao encontro os nossos estudos. Conheçam, apreciem, descrevam, observem, acompanhem até o final atentamente. E por último, interpretem. E é só quando conseguirem interpretar que virá a coroação da apreciação, que é a crítica. Sempre como a coroação da apreciação. Então, é o que eu convido a vocês. Nesse livro, do Casamento, Céu e Inferno, o Blake, ele é um tipo de druida céltico. Né? Ele se vê como um druida que tem visões, tem revelações. O principal dessa obra, que basicamente ela fala só sobre religião, é uma forma de, assim, uma correção do modo como nós vemos a religião, como nós vemos Deus, como nós vemos os nossos instintos, como nós encaramos a natureza. É um livro bastante aforístico, é um livro de interpretação muito difícil, como qualquer autor do gênero. Creio que vocês já tenham, todos nós, né, já tivemos alguma experiência, seja positiva ou não, com autores esotéricos, né? Então não é algo, creio que seja muito novidade. O estilo, né, a forma de exposição, enigmática, né, propositadamente sem explicação, sem esclarecimentos. São 5, 6 palavras jogadas no papel, você que se vire para encontrar o segredo por trás da palavra, porque nunca está na frente, está sempre atrás. Né? Bom, e na sua leitura, ele é contra todo tipo de oposição. Né? É bem gnóstico, né? Ele é contra todo tipo de oposição, é necessário reunir os opostos, conciliar, ver a unidade. Então, a separação de corpo e alma é falsa, a separação de bem e mal é falsa, assim como a separação de céu e inferno. Né? Isso vem ao encontro de muitas teorias do século XX, muitas ideias do século XX, dentro e fora da literatura, na psicologia também, né? A união da luz com a sombra, né? A união do bem com o mal, você é um inteiro, né? Deve se conciliar com aquilo que você não gosta em você, né? Isso também faz parte de você e outras coisas. Isso Blake já vinha descrevendo como uma experiência mística no fim do século XVIII. Então este é o Casamento do Céu e o Inferno. Vejam bem, vejam só, um trechinho muito pequeno, só para vocês sentirem o gosto. Está... vários capítulos têm o mesmo título. Ele não tem nenhuma obrigação com o leitor, tá? Ele não organiza nada, ele não separa muita coisa, às vezes tem título, às vezes não tem. Às vezes é um parágrafo, às vezes é uma linha, às vezes é uma página em branco, e segue. Então, aqui nós temos uma visão memorável. Existem muitas visões memoráveis. Esta é uma delas. Ele dirá o seguinte, no final dessa visão memorável. Sempre achei que os anjos têm a veleidade de falar de si próprios como se fossem os únicos sábios. Fazem-no com aquela arrogante insolência que surge do raciocínio sistemático. Arrogante insolência.
Olha só, os anjos têm a veleidade de falar de si próprios como se fossem os únicos sábios. Isso já deve nos aproximar do nosso tema de estudos atual, que é a crítica. Blake está falando criticamente aqui, e ele vai além. Do mesmo modo, Swedenborg orgulha-se. Olha só, Blake como um crítico. Swedenborg orgulha-se de que tudo o que escreve é novo. Mas, na verdade, suas obras não passam de um índice ou sumário de livros já publicados. Um homem levava consigo um macaco. E porque sabia um pouco mais que ele, sua presunção chegou a tal ponto que acabou por julgar-se mais sábio do que 7 homens. Olha a provocação do Blake. Algo similar ocorre com Swedenborg. Aponta a tolice das igrejas e desmascara os hipócritas, até imaginar que todos os religiosos o são, e apenas ele, na Terra, possui o poder de desarticular essa rede. Então, vejam bem, Blake aproxima Swedenborg da imagem de um anjo, né? Um anjo que fala de si próprio como se fosse o único sábio. Mas notem um argumento cabal. Swedenborg jamais escreveu uma verdade nova. Reescreveu apenas velhas falsidades. E qual seria a razão disso? Ele conversava com anjos, que são todos religiosos, e jamais com demônios, que detestam a religião, pois seu preconceito o impediu. É curioso, né? De fato, né? Um homem que tem visões, um homem vinculado, por exemplo, ao protestantismo, né, ao cristianismo protestante, que tem visões, e ele procura legitimar suas visões, né, suas profecias, suas previsões, seus prognósticos. Ele procura essa legitimidade em que público? Ele fala para quem? Para cristãos, né? Para pessoas próximas da sua experiência religiosa. Então, para ele encontrar reconhecimento, ele precisa dizer, né, a respeito de anjos, né? Ele vai dizer que ele ouviu isso de anjos, que ele ouviu isso do próprio, né, do próprio Salvador, né? Da boca de Deus. Ele jamais dirá que ele ouviu isso da boca de um demônio, porque qual é a definição de um demônio? É a mentira, né? A própria palavra Satã, Satanás e todos os termos buscam enfatizar o lugar da mentira, do engano, do ludíbrio, da ilusão, né? Do falso. E Blake vai dizer, então, mas justamente por esse traço de só ouvir anjos que são religiosos, que são corretos, que amam a religião, é que ele não alcançou a verdade, né? Ou seja, ele foi unilateral, poderíamos dizer assim, né? Por razões de preconceito pessoal. E dessa maneira podemos encarar suas obras como meras recompilações de opiniões superficiais e uma análise apurada do sublime e nada além disso. Aqui aponto outro forte argumento. Qualquer pessoa habilidosa poderá, a partir das obras de Paracelso ou Jacob Boehme, escrever 1000 volumes de valor idêntico aos de Swedenborg. E a partir das de Dante ou Shakespeare, um número infinito deles. Mas quando o fizer, espero que não se atreva a dizer que sabe mais que seu mestre, pois estará apenas empunhando uma vela sob o sol.
Então, olha só, outra crítica que ele faz ao Swedenborg. Swedenborg não trouxe nada de novo. Repetiu o que outros grandes mestres místicos já haviam enunciado, só que ainda repetiu de uma forma breve e superficial. Breve e superficial, não trouxe novidades e ainda cometeu o crime de se considerar superior a todos os que o precederam. Elegante a crítica de Blake, elegante, incisiva, um tanto quanto mordaz, provocativa, né? Mas, se me permitem dizer, pertinente a qualquer um que já tenha lido a qualquer autor desse gênero.